Pessoal, bom dia. Vamos iniciar então a primeira parte da aula de hoje. Planejamento e gestão da qualidade, são 9 horas e 45 minutos. Então, hoje é o sábado letivo, dia 17 de outubro. Essa aula vai ser postada, então foi orientado pelo nosso coordenador que gravássemos a aula caso o aluno não participe. Então, depois vocês assistam a aula, né, que nós estamos fazendo aí no sábado letivo, que é para cumprir a nossa carga horária com vocês. Tudo bem? Então, vamos iniciar hoje, nós vamos começar com a correção da prova, tá? Então, vou fazer aqui a correção da nossa avaliação que foi aplicado para vocês. Vou abrir aqui, só um minutinho, por gentileza. Eu não vou simplesmente... Só um minutinho, peraí. Eu não vou simplesmente corrigir, tá, gente? Eu vou também aproveitar e explicar, né, a matéria. Só um momento, tá abrindo, tá? Agora sim. Vamos lá. Então, pessoal, Então, a prova foi essa, tá? Prova de gestão da qualidade que vocês fizeram essa semana. Então, olha só. Trata-se de um programa de melhoria surgido na Motorola, nos anos 80, desenvolvido pelo engenheiro Bill Smith. Seria o 5S? Não, o 5S não foi desenvolvido não foi desenvolvido na Motorola, não foi mais no Japão. Métodos de análise e solução de problemas? Também não. Reengenharia de processos? Também não. Então, na verdade, é o tema que a gente está até estudando, que é o Seis Sigma. Né? O Seis Sigma, hoje, ele é um processo gerencial, né, que visa a melhoria da qualidade, reduzindo as variabilidades do processo, tá? Que seriam as variações no processo de produção. Então, ele busca reduzir essa variabilidade. Seria a variabilidade inerente ao processo, entendeu? Ou seja, mesmo que seja uma variabilidade aceita, tá? Então, como exemplo, não sei se ele pode variar daqui até aqui. Isso não quer dizer que seja defeito, tá? É uma variação permitida, inerente ao processo. Mesmo assim, o Seis Sigma, ele reduz essa variabilidade, entendeu? Ele tem um eixo central em que você tem que chegar ao máximo possível desse eixo central. Tá? Então, quanto mais disperso a variabilidade, no Seis Sigma, isso não é bom. O Seis Sigma quer reduzir a dispersão, tá? Então, assim, é uma busca pela excelência mesmo, tá? Já que a gente está falando de qualidade, o Seis Sigma seria, de tudo que a gente estudou, né, seria o que mais busca a excelência, busca a exatidão, busca a perfeição, tá? Reduzir mesmo ao máximo essa variabilidade no processo de produção, mesmo que seja uma variabilidade permitida, ou seja, ela não trabalha com erro, ela trabalha mesmo com as produções em acerto, ela ainda assim, ela busca essa redução. Tudo bem? Então, essa é o Seis Sigma. A maneira de pensar orientada pelo Seis Sigma, peraí que está travado aqui, gente. Agora sim. A maneira de pensar orientada pelo Seis Sigma preenche a lacuna entre o processo e o resultado e se baseia em, eu acabei explicando anteriormente, né? Acabei falando da questão número 2, ela reduz a variabilidade, ela busca essa redução. Tá? Então, o pressuposto básico do Seis Sigma é a redução da variabilidade. E, obviamente, que você reduzindo a variabilidade, você buscando a perfeição, aí o outro vem por consequência, você tem um uso eficiente dos recursos, porque tudo que você faz com qualidade e faz certo da primeira vez, você tem um uso eficiente do recurso. Aumenta a produtividade, pode até acontecer, né, de você, depois de um certo padrão, de vocês padronizar aquilo ali, dentro daquela perfeição, ele aumenta a produtividade. Organização e limpeza,
Também, é lógico, que eu acredito, aí já é uma questão mais de opinião pessoal do que baseada em ciências. Eu acho que quando a pessoa chega a implementar o Seis Sigma, é porque aqueles básicos que a gente já estudou, limpeza, organização, isso é bem provável que já está implementado, né? O Seis Sigma, eu acho que é a cereja lá no bolo. Né? Então, assim, você falar em implementar Seis Sigma, mas não falar de limpeza, de organização, de disciplina, não tem coerência. Né? Se você está buscando tanto a excelência, é sinal que o dever de casa já foi feito. O dever de casa seria aquele 5S, que é o básico dos básicos da qualidade, mas não quer dizer que não seja necessário. Às vezes a gente fala que o 5S é o método mais simples de se implementar numa empresa, e muita gente acha que quando você fala por ser simples, conceitos são simples, aí as pessoas às vezes negligenciam, né, o 5S. Mas você só atinge as outras coisas se você implementar o 5S, entendeu? Você não consegue buscar excelência em qualquer atividade sua em gestão da qualidade se você não tem esse 5S implementado. Então, o 5S ele faz parte da gestão da qualidade. Então, não confunda a simplicidade do 5S com a não necessidade do 5S. Tá? É muito comum, quando eu dou essa aula de 5S, o aluno fica um pouco entediado, porque você fala de quê? Gente, vamos manter o ambiente limpo, vamos manter o ambiente saudável, vamos ter autodisciplina, entendeu? Então, é comum o aluno ver que são conceitos simples, conceitos que ele inconscientemente, né, sabe que tem que ter, né? Nós sabemos que um ambiente limpo, ele favorece, é óbvio que favorece, a gente sabe que uma organização deixa a gente mais calmo, né? A gente percebe isso na nossa própria vida, muitas vezes a gente não faz, é isso que eu estou te falando. Às vezes a gente tem a consciência, sabe, mas não pratica, né? Não é comum a gente, na nossa casa, a gente fazer muita bagunça, não é comum, porque a gente pensa primeiro no nosso conforto. Então, por exemplo, eu acabo de tomar banho, é mais simples eu fazer assim com a toalha, jogar ali, entendeu? Porque naquele momento eu resolvi o problema. Estou tranquilo, menos um problema. Porque às vezes você está cansado e tal. Ah, não, mas o certo era, um exemplo, né? Bem simplório mesmo, já que o 5S é um conceito simples. Não era melhor eu tomar o banho, botar a toalha para secar, mas dá trabalho. Entendeu? Trabalho fazer isso. Então, a gente, naquele momento inicial, você quer um conforto, mas depois aquilo vai acabar te dando trabalho, porque aí você vai procurar uma outra toalha, a toalha está molhada, entendeu? Aí você vai tumultuando aquilo, aí você vai pegar uma outra limpa e vai tumultuando. Aquilo que no momento parece que foi fácil, ele só prejudicou, entendeu? Então, o 5S é um trabalho rotineiro de disciplina. Mas por que eu estou falando de 5S, né, sendo que a gente está estudando 6 sigmas? É porque não se faz 6 sigmas se você não tiver o 5S. Se não tiver o 5S, se não tiver padronização, se não tiver métodos, se não tiver disciplina, não se faz o 6 sigmas, entendeu? O 6 sigma é o último, vamos dizer assim, na escala, na hierarquia. Porque uma vez que se você pratica o 6 sigma, você já venceu as outras barreiras. O 6 sigma ele é o final, porque ele é uma busca realmente pela excelência. Certo? Então, como ele busca essa variabilidade, ele busca muito mesmo perfeição. O 6 sigma, você só consegue 6 sigma se você tiver praticado os básicos. E a gente sabe, gente, que nada melhor do que você ter organização. Você procurar as coisas e achar, tira o estresse, entendeu? O ambiente limpo, ele favorece a produtividade. A gente sabe disso, entendeu? A gente sabe, isso aí não tem dúvida. Vamos continuar aqui. Agora, a pergunta número 3. O que são índices de capacidade ou capabilidade? Esse índice demonstra a variabilidade provocada por causas comuns ao processo? É índice que demonstra os defeitos por milhões de oportunidades? Índice que demonstra a capacidade do processo produtivo em gerar resultados? Ou é índice que avalia se o processo é capaz de gerar resultados que atendam às especificações provenientes de clientes internos e externos? As duas últimas, elas são bem parecidas, mas ele realmente, a resposta certa é a última, tá? Realmente o índice de capabilidade, ele mostra a capacidade do processo produzir resultados, mas
Que resultados? O que faltou na penúltima é que ele não especificou que resultado. Esse que é o problema. Então, aqui não, ó, resultados que atendam às especificações. Então, eu vou saber se eu tive resultado se ele atendeu às especificações. Tá certo? Então, o outro só ficou incompleto. Não que esteja errado, tá? O anterior, a letra C, ele não ficou errado, ele só ficou incompleto. O outro, ele disse a mesma coisa, porém, ele complementou, olha, resultados que atendam às especificações provenientes de, detalhe, clientes internos e externos. Nossa, por quê? Porque nem sempre o que eu faço, eu chego ao produto final. O produto final é para atender as especificações externas, mas cada processo, né, eu tenho que atender algumas especificações. Porque se a minha especificação não estiver legal, quem vai sofrer vai ser o processo posterior a mim. Entendeu? Então, na minha vez, eu tenho que fazer dentro das minhas especificações, passar para o meu cliente interno, dentro das especificações, para ele receber o negócio bom, para ele também fazer um produto com perfeição. E assim, se todo mundo trabalhar com perfeição, todo mundo trabalhar dentro das especificações, o resultado final vai ser um produto dentro das especificações do cliente externo. Entendeu? Então, é necessário ter essa visão de cliente interno, é necessário saber que se eu fizer errado na ponta, eu prejudico todo o meu processo. A gente vai passar um filme aqui, hoje sobre o cliente interno, embora seja da área administrativa, mas vocês vão ver que, e eu quero que vocês tirem a lição para a área de produção. Uma vez que se eu faço uma coisa fora da especificação, todo o meu processo é prejudicado. Entendeu? Então, atentam para isso. Atentam para o seu cliente interno. Joia? Bom, após encontrar o valor do CPK, que a fórmula é NS igual, né? Que é nível de signo, né? Que é igual 3 vezes CPK mais 1,5, então esses números já são fixos, né? Qual a finalidade disso? A finalidade de encontrar o nível de signo é para apurar a variabilidade do processo produtivo? É para apurar as causas comuns de variação inerentes ao processo produtivo? É para encontrar o valor do DPMO, que é demonstração de defeitos por milhões de oportunidades, ou encontrar o percentual de correção bilateral? Bom, vamos lá, gente. O nível signo é depois que você fez todo o trabalho, né, de índice de capacidade, índice de capacidade de produção, e aí você vai lá naquela tabelinha e você vê qual o nível que a sua empresa está. Lembrando que quanto maior o número, melhor a sua empresa está situada. Então, é para encontrar o valor dos defeitos por milhões de oportunidades. Gente, quanto maior for a variabilidade permitida, menos defeito vai ter. Entendeu? É isso que vocês têm que entender. Quanto maior for a variabilidade, mais possibilidade, mais oportunidade eu vou estar dentro daquela variabilidade. Eu dei como exemplo numa aula anterior, foi um exemplo bem simplório, né? É igual você, para quem gosta de esporte, né? Então tem a trave para você jogar bola. Quanto maior for a trave, mais possibilidade, maior probabilidade de você fazer o gol, né? Quanto menor, menos probabilidade. Então, ou seja, quanto menos for a variação do limite superior com o limite inferior da variabilidade, menos, se for cada vez menor, né, a possibilidade de cometer o erro é maior, tá? Aí você tem ali muito pouca margem para a variabilidade. Então, o nível sigma é muito ligado a isso, tá? Vocês vão perceber que quando eu aumento o limite superior, aumenta o nível sigma. Aí você fala, olha, professor, como é que pode isso? Se aumentou a variabilidade, mas eu falo variabilidade permitida. Gente, se aumenta a variabilidade limite inferior e limite superior, a possibilidade de ficar certo é maior mesmo. Entendeu? Então não tem nada de estranho nisso aí. Então vamos lá, gente. As empresas A, B, C e D apuraram respectivamente os seguintes níveis signo em seu processo produtivo. Então, quando eu falo respectivamente, 2,3 é da A, 3,3 é da B, 2,4 é da C, 4,1 é da D. Qual das empresas está melhor em seu resultado? Bom, gente, conforme eu falei, maior o nível signo, melhor é o resultado. Então, seria a empresa D, 4,1, né? Que ainda não é um bom nível signo, assim, né?
a ser mais exigente, o bom seria 6, né? Os 6 signos. Mas dessas aqui, se você fizer uma comparação, essas empresas A, B, C e D, a que está mais bem situada é a D, né? Eu vou mostrar para vocês aqui a tabela do DNPO. Vou abrir aqui. Vou parar essa publicação aqui. Vou abrir para vocês aqui. Um minutinho. Então, a prova foi isso, pessoal. Espero que vocês tenham tirado nota boa, né? Eu vou corrigir. Vou postar a nota. Espera aí, só um minutinho. Produção de aulas. Qualidade. Vou mostrar para vocês aqui, gente, essa tabela, tá? Só para relembrar. Vocês já estão cansados de ver, mas vamos voltar aqui para a gente estudar ela. Voltando aqui, vou agora apresentar. Lembra disso, né? O famoso 6 signos. É muito complicado, por exemplo, na aula de sábado, letivo, né? Eu acho, não sei. Eu penso assim, tá? Eu acho que é um direito que eu tenho de pensar. Começar matéria nova no sábado letivo, né? Eu prefiro, então, fazer uma revisão do que a gente viu. Então, a gente sabe aí que o 6 Sigma é um conjunto de práticas, aí, tá vendo? Foi desenvolvida pela Motorola, mas quem também fez o 6 Sigma ficar famoso foi a GE. A GE abraçou a ideia e ela que acabou fazendo com que o 6 Sigma se tornasse mais famoso. Então, assim, ó, é um defeito definido como não conformidade. Nós sabemos que defeito é não conformidade, que pode ser em produto, método, processo, nós vimos pela aquela diagrama, né? Pelo diagrama de causas e defeitos. Então, normalmente os defeitos são métodos, pessoas, né? Métodos, pessoas, mais o quê? Métodos, pessoas, ambiente, e tem lá aquele diagrama. O Six Sigma também é definido como uma estratégia gerencial, né, para promover mudanças. Então, ele é muito relacionado não somente na área produtiva, tá, gente? Ele também pode ser usado na área administrativa. O Six Sigma é um método muito bacana. Lá, diferente de outras formas de gerenciamento de processos produtivos ou administrativos, tá vendo? O Seis Sigma tem como prioridade obter resultados de forma bem clara, planejada, entendeu? Porque é números e tem métodos, tem objetivos, entendeu? Quanto à qualidade e também como principalmente financeiros, né? Porque, queira ou não, gente, vocês são da área de produção. A empresa, queira ou não, ela visa resultados financeiros. Não adianta, né? É dinheiro que é o que mostra que você está sendo bom aluno? Sua nota. O que mostra que a empresa está sendo boa? Resultado financeiro. Se a empresa está dando lucro, se a empresa está dando... Ela por quê? Ela está indo bem. Correto? A razão principal para as empresas adotarem o Seis Sigma prende-se com o aumento das margens de lucro. Está vendo? É porque parte do propósito que ao reduzir, né, variação nos processos e eliminando defeitos, falhas, eu vou economizar, óbvio. Estou eliminando defeitos, né? Provavelmente eu vou economizar com matéria-prima, com tempo. Eu vou otimizar recursos. A verdade é essa. A otimização de recursos é que fala. Aqui esse texto aqui eu acho muito interessante. Muitas vezes o Seis Sigma, as pessoas confundem, acham que é tão complicado, e não é. Os Seis Sigma são aqueles cálculos que a gente aprendeu, que não é tão difícil de fazer, né? E que você vai tentando reduzir aquela variabilidade. Aí você pode colocar como metas, aí você faz um teste, você pode premiar se o processo produtivo conseguiu. Então, não é uma panaceia, né? Então, assim, muitas empresas têm obtido resultados, outras têm falhado, mas isso é normal. Até no 5S tem empresa que falha, entendeu? Até a gente falha. Implementa o 5S na sua vida pessoal. Daqui a pouco você vai ver que você... Porque é uma questão de... Aliás, é uma questão que o Demi já falava, né? É uma questão de você manter as mudanças, né? Constância de propósito, que é o nome que o Demi
o Demi usou. Essa é a grande dificuldade da gestão da qualidade. Por que que nós, brasileiros, temos mais dificuldade de implantar a gestão da qualidade do que em outros países? Nós sabemos que nosso país tem coisas maravilhosas, não é? Não estou aqui cuspindo no prato, né, que eu como, né? Sou brasileiro e tenho orgulho até de ser brasileiro, mas nós somos indisciplinados. Eu não sei por que, se isso é uma questão de colonização, nós não temos disciplina, infelizmente. Nós somos criativos, todo mundo sabe, o brasileiro é um povo muito criativo, tem outras qualidades maravilhosas, né? Não estou aqui dispensando. Mas, infelizmente, nós temos dificuldades com conseguir métodos, padrões, leis. Nós estamos vendo aí, nós temos dificuldade de seguir lei, né? Parece que amarra, é uma coisa impressionante, parece que amarra o brasileiro quando se põe normas, leis. E outros países, por natureza, isso que eu estou te falando, às vezes não tem como você eles conseguem ter constância de propósito, porque são países mais rotineiros, já estão acostumados com aquele padrão. A gente vive num país que muda muita coisa, isso também favorece, né? Ou melhor, não favorece esse padrão, porque é um país que tá lutando constantemente com as suas dificuldades financeiras. Enquanto você luta com dificuldade financeira, você abandona certas coisas, você acaba não tendo aquele rigor, aquela paz para poder fazer a constância de propósito, entendeu? Porque a gente sabe que as coisas mudam, as coisas são muito rápidas. Você hoje implementa lá eu vou dar um curso para o meu funcionário. Beleza, implementa o curso, tudo muito bonitinho, os primeiros dias maravilhoso, professores maravilhosos, tem lanchinho, tem não sei o quê. Entra numa dificuldade financeira, o que você vai fazer? Vou cortar. Aí acaba, aquele projeto não vai para frente. Nós não temos isso. Infelizmente, esse é um ponto negativo em você viver num país que está sempre na corda bamba. Né? Eu não vou entrar aqui na questão o porquê que o país está na corda bamba, porque aí vai envolver tanta coisa que aí eu perderia a minha aula. Né? Poderia ser por uma falta mesmo de consciência política, poderia ser por falta de honestidade, poderia ser por um monte de coisa. Né? Mas, enfim, eu não quero entrar nessa questão, até porque eu também não sei o motivo que leva um país a ter tanto problema. Eu acho que está muito relacionado à nossa cultura que foi colonizada, a nossa história, enfim, eu prefiro não entrar muito nessa questão, porque é bem complexa, aí você teria que entrar com o historiador. Mas a verdade é que essa indisciplina nos vem atrapalhando na constância de propósito. Bom, gente, uma outra dificuldade do Seis Sigma, que eu falei que muitas empresas falam, eu não estou lendo muito o que está escrito aqui, eu estou entrando em outros conceitos. Um outro problema é a nossa baixa qualificação dos nossos operários em entender estatística. A estatística, vocês percebem que muitos de vocês, né, vê que não é fácil estudar estatística, e imagine, então, quando você precisa de um pessoal que, às vezes, tem um nível de educação menor, né, ter que entender gráficos, entender estatística, apurar estatística. Então, esse também é um grande problema da implementação do Seis Sigma, que às vezes a empresa falha sem saber que é falta de uma educação matemática. Então, você vê que nós estamos aí em matemática, nós temos sérias dificuldades com matemática, né? O Brasil fica sempre abaixo lá naqueles outros países, num concurso que tem aí, eu não sei o nome, esqueci agora, me fugiu, mas que avalia, né, o nível educacional, então nós estamos muito abaixo. Então, ou seja, nós temos que avançar muito, gente. A gente pode ver isso de uma forma pessimista ou de uma forma otimista. Eu sei que o Brasil tem muita coisa para ser feita, muita coisa para se avançar, que nós esperamos, né? A cada eleição, nós pensamos que um dia algum desses presidentes vão pensar com mais carinho na educação, mas com carinho mesmo, investindo, botando recurso, cobrando resultados de professores, cobrando resultado de aluno, entendeu? E a gente estudar mesmo com mais afinco. Aí eu acredito que só nisso aí a gente vai conseguir. Mas isso aí não é resultado de curto prazo e não é resultado de um só governo. Isso vai ter que ser uma sequência. Então, não sei. Eu não sei. Era meu sonho morar num país assim, que levasse a sério a educação, né? Tanto que eu sou professor, eu falo isso,
e gosto de ser professor, mas também acho que eu também teria que avançar mais, assim como, né, a gente precisaria de muito mais avanço, muito mais pesquisas, muito mais seriedade. Não é o que acontece. Então, a gente vê que a gente está sofrendo. E vamos sofrer. Vamos sofrer, até um dia alguém conscientizar que é necessário fazer isso. E a gente tem que falar sobre isso, porque vocês aí que estão me ouvindo, que depois provavelmente vai assistir esse vídeo, são cabeças pensantes, nós somos curso superior, entendeu? O próprio nome fala superior, então nós somos a cabeça pensante. Se a gente não discutir isso, onde se vai discutir, né? Esse é o símbolo do Seis Sigma, vocês já viram, né? O Seis Sigma, ele é um pouco aqui parecido com o PDCA, né? O PDCA foi, eu comentei que o PDCA foi uma excelente ideia, uma excelente sacada. Qualquer coisa que tenta fazer além do PDCA acaba ficando igual ao PDCA. Certo, gente? Agora vamos lá, né? Na tabela que eu falei, aqui nós vamos estudar isso daqui a pouco, tá, gente? Por isso que eu estou passando rápido, que aí vai na segunda parte, porque o meu objetivo agora é mostrar a tabela dos defeitos por milhões de oportunidades, tá vendo? Então, o 0,1 ali, ó, é horrível. Você tem 919.243 defeitos por oportunidade de melhoria. Então, quanto maior o nível, aquele exemplo da prova, nível 4, não tá ruim não, lá, 99,38, a empresa D, tá vendo? 6.210 defeitos por milhões de oportunidades. Mas os 6 sigmas, gente, olha que doideira. 3 defeitos por milhões de oportunidades. Dá 99,99 de eficiência, de qualidade, entendeu? Todo mundo tem que lutar pelos 6 sigmas. Porque é o seguinte, o ideal seria 0, né? 0 defeito. Mas tá, vamos levar em consideração 3 também, já tá bom. Porque é o seguinte, você pensa bem, a gente acha que errar é humano, defeito é normal. Não é, a gente tem que trabalhar aqui com isso, não é uma coisa normal. Tá? Volto a falar a respeito da conscientização. Não é normal a gente errar. A gente tem que acertar. A gente tem que buscar a perfeição. Tá? Ah, mas, poxa, perfeito é uma coisa que é possível? Deixo para vocês pensarem. Mas que a gente tem que buscar em tudo. Tá? Porque se o japonês busca e eles muitas vezes conseguem, por que a gente vai ser diferente? Né? Acho que não tem nenhum ser humano mais superior do que o outro. Eu não acredito nisso. Eu não acredito que ninguém nasce com privilégios. Né? Às vezes o ambiente privilegia, e a gente tem que lutar para esse ambiente, né? De privilégios, digo assim, investimentos, educação, né? Esse ambiente, saúde, assistência médica, infraestrutura. Então, sim, esse ambiente favorece. Mas o ser humano não nasce com... Eu não acredito que nenhum ser humano possa nascer com mais vantagem do que o outro, não. Né? Lógico a gente fazer uma comparação aqui. Vocês, né, têm, talvez, graças a Deus, uma possibilidade de estudar que uma outra pessoa não tem. Aí você acaba se tornando melhor do que aquela pessoa. Né, em termos intelectuais que eu estou falando, né, não melhor no sentido moral, nada disso, mas intelectualmente falando. Mas por quê? Você teve o ambiente para isso. Então, a gente tem que sempre lutar para o ambiente nos favorecer ao estudo, tá certo? Mas eu me apego ao Mário Sérgio Cortella, enquanto esse ambiente não chega, a gente tem que ser o melhor em cima do recurso que a gente tem. Mário Sérgio Cortella fala muito isso nas palestras. Seja melhor em cima do que você tem. Tá? Não, lógico que a gente quer, eu quero ter um notebook maravilhoso, mas eu não tenho, eu tenho esse aqui, vou fazer o melhor em cima desse aqui. Eu queria uma máquina melhor, ótimo, lá na sua fábrica lá. Mas não tem? Faça o melhor em cima dessa máquina que você tem. Entendeu? Lute pela outra máquina, mas faça o melhor, não use como justificativa. Entendeu? É isso que o Mário Sérgio Cortella fala nas palestras, e eu sou muito fã dele, e é isso que eu estou repassando para vocês. Então, esse é o Seis Sigma, gente. E é isso, então, que eu queria mostrar para vocês nessa primeira parte da aula. A segunda parte da aula, nós vamos partir para a prática. Eu postei um exercício, deixa eu explicar para vocês. Eu postei um exercício que eu ia dar na aula passada, que vocês iam fazer na aula passada. O que aconteceu? Eu não sabia que era feriado em Ubá, me esqueci, um lápis que eu esqueci. Aí preparei a aula tal e postei
e ia entrar e mandar um comunicado para vocês. Faça o exercício durante a aula remota. Mas aí depois eu lembrei que era feriado e tal. Então a aula já foi preparada e ela está postada. Eu vou corrigir, provavelmente vocês não fizeram. Mas eu vou corrigir e depois eu posto um outro. Mudo os valores e posto outro, então não vai ficar perdido. Mas isso vai ser para a segunda parte. Tá bom? Então vou encerrar aqui, gente, agradecendo aí essa primeira parte da aula. Eu comecei ela, vai dar aí uns 30 minutos de aula, mais ou menos. E aí na segunda parte eu compenso, né, dando um pouco mais, porque aí vai ser a parte de correção. E vejo ainda se vai dar para passar o filme. Se não der, eu quero ver também se eu passo esse filme, o filme do cliente interno, que eu falei para vocês. Eu tenho muita vontade de passar esse filme, porque ele faz refletir muito. Então eu quero ver se eu consigo passar hoje ou na próxima aula. Ele é rápido também, ele não deve tomar a aula toda, mas ou então na aula remota. Eu estou com a ideia de passar esse filme talvez na quarta-feira. Na segunda nós vamos fazer atividade prática. Aí na quarta-feira eu devo passar esse filme do cliente externo, ou hoje ainda. Eu vou aqui pensar, porque vai depender do andamento da correção do exercício, né? Então, pessoal, essa foi a primeira parte, né, das aulas. A gravação está aí, depois vocês assistam, né? Se quiser comentar alguma coisa que eu falei, se quiser discordar de alguma coisa que eu falei, eu não vou ficar chateado, fica aberto até para ouvir, né? E aprender também com vocês, né? Às vezes eu também estou raciocinando errado, não sou aqui o dono da razão, e às vezes também, muitas vezes eu falo coisas assim de âmbito pessoal, de coisas que eu observo, não é baseado em ciência e alguém pode discordar, não tem problema nenhum. A gente já é maduro para saber que a gente vai discutir em alto nível, né? Aí, mais uma vez, eu me apego ao Mário Sérgio Cortella. A gente tem que ter conflito e não confronto, né? Então, o conflito faz parte. O conflito de ideias vai fazer parte. O confronto, não. Você me confrontar e ficar é outra coisa. E aí, a gente sabe que a gente não tem esse problema, graças a Deus, né? Então, não aceito até críticas, né? Muitas vezes, né, vocês podem, professor, eu não concordo com o que você falou, não. Numa boa, vou repensar, lógico, vou ter meu argumento. E se eu ver que eu estou errado mesmo, sabe de uma coisa? Você estava certo. Eu tenho total humildade para isso. Pessoal, então, fiquem com Deus aí. Vamos para a segunda parte, tá? Daqui a pouco a gente já começa a segunda parte das aulas. Obrigado aí pela atenção.